O assunto deste vídeo é uma, uma resposta para um irmão aqui do canal que fez a seguinte pergunta: quem é o Deus com letra minúscula? Quem é o Deus desse século? E o que ele faz? O que ele já fez? Vou tentar responder sucintamente. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Depois o Senhor Jesus Cristo, ele também diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então já estou respondendo. Ele veio. Longa história. Antes de tudo acontecer, ele era um querubim maravilhoso, o livro de Ezequiel diz, mas ele quis ser semelhante a Deus e caiu. Deus o criou para ser lindo, belo, mas ele quis ser semelhante a Deus e ele caiu. Quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essas três pessoas da Trindade, criou o homem, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando esse inimigo de Deus que tinha sido expulso do céu, expulso porque ele queria ser Deus, ser semelhante a Deus, viu com que Deus tinha criado o homem à sua imagem e sua semelhança. Semelhança, imagem, semelhança de Deus. Aí ele chega na história, no livro de Gênesis, ele chega e entra no jardim do Éden, o jardim que ele tinha sido expulso, mas ele volta no jardim, por isso que o Senhor Deus disse a Adão para que ele guardasse, cultivasse a terra. Mas ele não guardou. Entrou Satanás, incorporado na serpente, e ali conversou com Eva. E Eva, ouvindo a proposta dele, e o Senhor Deus já tinha falado para o seu marido antes que ela existisse, numa conversa lá em Gênesis 2, dizendo que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Ele passou essa informação para Eva porque nós entendemos, lendo Gênesis 3, ela falando muitas coisas as quais Deus já tinha conversado com Adão. Mas ela acrescentou algo, ela tirou algo da palavra, e Satanás chegou nesta conclusão, esse Deus deste século, esse Deus deste mundo, disse para ela: pode comer do fruto, que você não vai morrer. E fez a proposta. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ele mostrou a beleza do fruto dessa árvore. Estou resumindo. E ela comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Portanto, cumpriu a palavra do Senhor. Eles morreram, separaram de Deus. E ganharam uma natureza
chamada pecado. Por isso que em Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não foi desobediência, foi incredulidade o primeiro passo. O primeiro passo foi incredulidade. E porque eles não creram na palavra de Deus, dizendo que eles não deveriam comer daquele fruto, e se comesse, eles se separariam de Deus, morreriam para Deus, eles não creram, por isso que comeram. E quando comeram, cumpriu a palavra. Por isso que Efésios 2,1 diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. O homem nasce morto para Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: ele nasceu, o homem, o ser humano nasce morto para Deus, mas vivo para o pecado. Porque foi inoculado o pecado, a natureza, o pecado no ser humano, e passou a todos os homens essa natureza, o pecado. Portanto, todos portadores desta natureza chamada pecado, vai cometer pecados, mas o que realmente o condena é o pecado, a sua natureza. Mesmo que ele não cometa pecados, mas ele permanecendo sem tratamento da cruz, com relação ao seu pecado, e a Bíblia chama de velho homem, portador dessa natureza, o pecado, se não for tratado pela cruz, na inclusão do pecador no corpo de Cristo na cruz, ele permanecerá pecador, perdido e condenado. Morte eterna. Então, em João 10,10, o Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão, que é o Deus desse século, Deus desse mundo, ele veio somente para matar, matou Adão. Roubar, roubou a intimidade e relacionamento com Deus. E destruiu o futuro e o plano daquele casal de viver eternamente e para Deus e serem um recipiente da manifestação do glorioso Deus aqui nessa terra. E ele continua a mesma estratégia, continua matando as pessoas dos seus relacionamentos, roubando a alegria de viver por causa dos pecados, destruindo vidas, destruindo lares, destruindo famílias, destruindo vidas. Ele continua a mesma estratégia. Somente na vida de uma pessoa regenerada que ele não consegue ser vencedor. Porque o vencedor que o venceu habita no interior desta pessoa regenerada. Efésios 2,6, a palavra do Senhor diz: juntamente com ele nos ressuscitou. E continua o texto: mas nos ressuscitou. Quando Deus foi lá naquela sepultura, fundo daquela sepultura, e ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitou juntamente com ele, porque nós também fomos crucificados juntamente com ele, nós também fomos sepultados juntamente com o Senhor Jesus Cristo, na nossa identificação na sua morte na cruz, e a nossa ressurreição juntamente com ele. Ali Deus nos deu a vida do Senhor Jesus Cristo. Lembra Gálatas 2,20? Estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque houve a minha identificação na minha morte, para a morte, no corpo de Cristo. Agora houve também a minha união na ressurreição do Senhor Jesus, nossa ressurreição juntamente com ele, ganhando uma vida nova
a vida de Cristo. Mas ainda temos mais o que ver aqui. O que ele está fazendo ainda, esse Deus desse século? Eu quero ver o que as Escrituras dizem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, a Escritura diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Qual o propósito de cegar esse Deus, esse inimigo de Deus, esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir? Deus, esse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Continua cegando os cegos. É tanta cegueira que no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, ele diz, versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Deus com letra maiúscula. O Criador de todas as coisas. O Senhor Deus. Quem é de Deus, Criador de todas as coisas, ouve as palavras desse Deus todo soberano, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus, o Criador de todas as coisas. Se uma pessoa não for de Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, ele é do Deus com letra minúscula, o Deus desse século. Olha ainda em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando Adão se curvou e entregou a Satanás, todo o governo de Satanás, o mundo inteiro ficou nas mãos desse Deus com letra minúscula, que é o maligno, que é o diabo, que é o nosso adversário e adversário de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que lá em 1 João 5, 12, ele diz, é 1 João 2, não 5, 2, 15 e 16, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está sendo governado, regido por aquele que tem o mundo no seu controle, no seu governo, que é o Deus desse século. Padre Léo, da Canção Nova dos católicos, ele dizia assim, aquele encardido. E é verdade, e é muito mais do que isso. E ainda mais, vamos ver o que diz as Escrituras. Mas o Senhor Jesus, esse mundo governado, esse mundo que é governado por Ele, sabe o que o Senhor Jesus fez para nos assegurar, para nós estarmos ligados ao céu e não a este mundo, ser governados pelo céu e não por esse mundo, por esse Deus desse século?
Ele diz lá em Gálatas 6,14: longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não temos como sermos salvos se não for pelo Salvador crucificado e nós crucificados com ele. Não tem como. Pode levantar a mão quantas vezes você quiser aceitar Jesus. Mas se eu e você não passarmos pela cruz, sermos um crucificado, lembra Paulo dizendo em Gálatas 2,20, estou crucificado? Lembra? Por isso que Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado. Agora, em Hebreus capítulo 2, 14, o que o Senhor Jesus fez com esse inimigo meu e seu lá na cruz? Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum em sangue, comum de carne e sangue, isso significa a encarnação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É o Deus que se fez carne, humano, homem. Vou ler, começar de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também o Senhor Jesus Cristo. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Deus desse século. O Deus desse mundo. O Senhor Jesus Cristo o destruiu. Aquele que tem o poder da morte foi destruído. Mas quem é beneficiado? Quem recebe as dádivas daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz? Os regenerados, aqueles que creram que Jesus Cristo crucificado é suficiente para destruir aquele que tem o poder da morte. Quando a pessoa está morto para Deus, ele é governado, ele está debaixo dessa autoridade. Mas quando ele foi crucificado e ressuscitado, Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te libertou da lei do pecado e da morte. E o Senhor Jesus Cristo pisou na cabeça dessa serpente. Quem vai ser beneficiado? Quem creu. Para essa pessoa o Senhor já destruiu esse Deus desse século. Substituiu o governo na vida desta pessoa pelo governo divino. João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino é governo de Deus. E esse reino que é governo, vem com o seu rei chamado nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Deus desse século não tem mais poder sobre a vida de um regenerado. Porque é maior o que está dentro dessa pessoa regenerada do que aquele que está no mundo. O que ele está fazendo no mundo? Continua matando, roubando e destruindo. Mas na vida do regenerado, aquele que nasceu de novo, foi nascido de novo, ele não lhe toca. Primeiro João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Só para quem foi nascido do Espírito
Em Colossenses capítulo 3, a palavra do Senhor diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Chamados, amados e guardados. Esse é o processo. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, nos atraiu no corpo dele, para que esse Deus, letra minúscula, deste mundo não tivesse mais poder sobre as nossas vidas. E sim, o governo daquele que botou debaixo da sola dos seus pés, quando ele ressuscitou. Na sua crucificação, ele destruiu o pecado, destruiu os pecados, ele destruiu todos os inimigos, inclusive eu e você, que éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Jesus Cristo também destruiu, quando nos atraiu, nos crucificou, nos fez morrer, mas também nos ressuscitou. Cristo vivendo em mim e você, nós somos em Cristo mais do que vencedores. Amém. Amém. Comente.